Olá, boa noite. Começando a nossa live de hoje, a maratona com Carlos Alberto Júnior, lá do Vale do Ribeira. Chegou! Vamos lá. Só esperar o Carlos entrar. Tá vindo? Deu certo! Tá Deu vendo? certo. Tudo bem contigo? Tudo bem? Finalmente chegou o dia! Pois é, mulher. Enquanto o pessoal entra, né, eu vou falar um pouquinho da admiração que eu tenho pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que faz uns 3 anos que eu acompanho ali o pessoal de registro, e eu acho incrível em ver como vocês estão sabendo trabalhar com os saberes e fazeres locais. Quando eu vejo aqueles vídeos do pessoal, eu fico apaixonada, porque dá para sentir o orgulho que eles têm de ser da terra, sabe? É muito legal. Vocês fizeram um ótimo É, trabalho. é um processo ainda, né, Elga? Ainda é um trabalho que requer muito tempo pela frente ainda, né? É, o nosso tema estava justamente focado nessa questão da ressignificação, porque é uma luta constante, né? Como é que as pessoas entendem que é especial aquilo que para elas soa como comum, banal, cotidiano? Então, assim, muito desse trabalho que você, que tem essa visão, que percebe a questão do empreender por trás da cortina da cultura, né? Que isso é incrível, consegue perceber isso fácil. Mas as pessoas daqui ainda é uma luta constante, né? Você fazer um trabalho de ressignificação, fazer um trabalho das pessoas é, se aceitarem, né, e entenderem o Vale do Ribeira da forma como ele é e pensá-lo a partir daí, né? Ah, é uma luta. É uma luta Você sabe, constante. você sabe, enquanto a gente conversa aí, o pessoal vai entrando, né? Que acho que deu 19 horas, 18 horas agora. Eu tive uma experiência tão interessante, Carlos, Uma outra vez que eu estava na gestão cultural, há uns 12 anos atrás, a gente cuidava da parte de artesanato. Então, tinha ali uma triagem para o pessoal participar de uma feira para ver se não era industrianato, né? E apareceu o senhor fazendo uns copos de madeira. Ele falou, isso aqui é meio assim, né? Vamos lá visitar o ateliê para ver, né? Porque a gente queria ter certeza que era feito por ele e não comprado por alguma dessas vertentes, né? Chegamos na casa desse senhor, eu nunca esqueço. Ele estava todo envergonhado, sabe? Ele falou É. assim: tá, é muito legal você estar aqui, só que assim, eu nunca tive dinheiro para comprar um torno. Eu não tinha condições de comprar um torno. Então, esse torno é muito simples, fui eu que fiz, né? Carlos, quando nós entramos no Era ateliê dele, incrível. era tudo feito de madeira, as engrenagens eram feitas de madeira, assim, era uma joia, o torno era uma obra de arte, sabe? Nós ficamos sem fala, né? E ele não tinha Isso. ideia da preciosidade que ele tinha feito. Isso é muito comum, isso é muito comum. E é justamente nessa perspectiva da ressignificação que a gente tem que trabalhar, né? Uhum. Contribuir com algumas ações, trabalhos, projetos que voltem o olhar do próprio morador, né? Daquela região para aquilo que ele faz, de fato, né? E como aquilo é único, né? Como aquilo fala tanto sobre a nossa realidade, sobre quem somos, sobre nosso processo histórico, sobre onde queremos chegar, sobre a nossa história de uma forma geral, né? Eu sou uma grande defensora da cultura como vetor de desenvolvimento. E eu acho que esse caminho que vocês estão fazendo no Vale do Ribeira é um caminho, pode ser demorado, como você falou, mas ele é muito sustentável, porque você fortalece um território, aí esse território começa a perceber seu valor e também não fica à deriva, né, de outras questões, porque ele se fortalece. Então, eu acredito que esse movimento de fortalecimento dos saberes e fazeres da identidade cultural local é essencial para a gente chegar nessa etapa que o novo ciclo pede, que a economia criativa defende, né? Que é da gente pensar em como desenvolver territórios de uma forma mais sustentável, né? Pois é. Olha, o pessoal está. Desculpe.
Pode falar. Fala e depois se apresenta, que já tem uma galerinha ali, agora já está para você se Então, beleza. apresentar, assim, provavelmente. Você sabe que essa forma de ver a realidade, essa forma de ver o espaço que a gente habita, o fato de eu ter entrado nessa onda, e faz um certo tempo já, nós fomos quase privilegiados nesse processo, né, Olga? Porque eu sou de Iguape, eu nasci aqui no Vale do Ribeira, nasci aqui em Registro, mas vivi em Iguape a vida inteira, saí para estudar só e voltei. Mas eu também tinha esse olhar sobre quem nós éramos, né? A partir do momento que eu enveredei para essa questão da gestão cultural, encontrei pessoas incríveis no caminho. A Soninha, que você viu aqui aquele dia, a Ela live dela, entrou, a ela Sônia, tá aí teve com um a gente. papel. Ah, tá aqui com a gente? Tá aí com a gente. Sônia! Então, a Sônia teve um papel fundamental, assim, né? Porque na época das Casas do Patrimônio, ela começou a juntar quase que um grupo do Brasil para circular pelo Brasil e perceber isso. Aí, para mim, foi incrível eu perceber que aquilo que aqui, para nós, soava tão sem valor, era o que nos diferenciava, né? Era o que nos fazia melhores. E aí, a partir daí, foi uma sucessão de pessoas incríveis na minha vida. A Cainha, a Toninho Macedo, um tanto de gente que ajudou justamente eu entender isso e, a partir daí, contribuir para que nós conseguíssemos desenvolver ações aqui no Ribeira que também proporcionasse às pessoas daqui esse tipo de impressão sobre quem é, né? Sobre quem a gente é de verdade. Então, vamos lá. A todos aí, super obrigada por estarem por aqui. Elga, que prazer incrível você me dar essa oportunidade de falar com pessoas em tempos tão estranhos que a gente vive, né? Meio trancado dentro de casa. Eu tenho uma mãe já de idade, então pensar em me expor e, a partir daí, colocar em risco as pessoas também é um problema. Então, ai, tá sendo doído, mas estão aí. Então, vamos tentar É o que brincar temos, um é o pouco. que temos. É o que temos, é o que temos. Como diria uma pessoa importante da nação, né? E daí? Adorei, caçulei, foi boa essa. E daí? E daí? E daí? E daí foi ótimo. E daí, Essa foi boa. e daí é mais ou menos aquilo quando a gente era criança, que a gente fazia assim, né? Muito bem colocado, amei essa, amei. Elga, vamos lá. Elga e todos que estão aí conosco na live, por favor, participem, perguntem, vamos lá. Eu estou um pouco nervoso com essa história, mas a gente vai sair daqui melhor, eu espero. O Vale do Ribeira tem uma característica muito, muito especial, e talvez por isso a gente ainda tenha tempo de fazer esse trabalho que a gente tá empreendendo por aqui. Não existe, Olga, não existe. Se alguém puder depois demonstrar para mim uma outra possibilidade, uma outra realidade, beleza. Mas eu, com as minhas impressões, percebi uma coisa: não existe patrimônio preservado nesse país, seja ele histórico, seja ele cultural, seja ele não existe patrimônio natural, né? Não existe patrimônio preservado que não tenha sido através de um processo de exclusão, né? O patrimônio ele é preservado, seja ele natural ou cultural, única e exclusivamente por meio de isolamento, né? O Vale do Ribeira, a história do Vale do Ribeira diz isso. O Vale do Ribeira teve uma história incrível no início do processo de colonização. Passamos por 2 ciclos econômicos importantíssimos, né? O ciclo do ouro, primeiro ciclo, e depois o ciclo do arroz. O mais rico, onde o patrimônio histórico de Iguape, de Cananéia, de grande parte do Vale do Ribeira, ele foi criado, né? Ele nasceu durante o ciclo do arroz, aproximadamente. Só que durante o ciclo do arroz, fizeram uma intervenção no rio
e inviabilizaram o Porto de Iguape, que era o principal porto de onde escoava toda a produção do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira só tinha contato com o resto do mundo por meio do Porto de Iguape. Quando o Valo Grande foi aberto, que era um projeto justamente para escoar a produção, que acabou inviabilizando o uso do porto, o Vale do Ribeira, isso aconteceu mais ou menos 1870, já era possível perceber o quanto tinha sido nociva essa intervenção. O Porto de Iguape acabou fechando, né? E era a única forma que o Vale do Ribeira tinha para escoar a sua produção. A partir desse momento, Elga, foram quase 100 anos de isolamento. Para você ter uma ideia, a BR-116 passa pelo Vale do Ribeira, finalzinho, 59, comecinho da década de 1960. Ou seja, foram 90 anos de isolamento. Esses 90 anos de isolamento hoje preservaram uma faixa contínua de Mata Atlântica sem igual no Brasil. A maior faixa contínua de Mata Atlântica está aqui, no Vale do Ribeira. Patrimônio histórico preservado, cultura tradicional preservada. O nosso jeito de falar, não sei se deu para perceber, a gente canta um pouquinho. O nosso jeito de falar, quer dizer, todas essas particularidades daqui do Vale se preservaram a partir desse processo de isolamento. Perfeito, ótimo. O Vale do Ribeira, a partir de 1960, tem a BR-116 e entra novamente no mapa. Mas todos os programas e projetos desenvolvidos, seja público ou não, que surgiram a partir daí, levaram em consideração o remanescente desse isolamento, desse processo de isolamento. Mas nunca levam em consideração o impacto desse isolamento sobre as pessoas daqui. Então, como é que a gente quer vender o Vale do Ribeira? Como é que a gente quer estabelecer uma relação mais próxima com o que temos aqui, se as pessoas daqui foram educadas ao longo desses 90 anos a sair daqui, a entender isso daqui como um espaço que ficou para trás, que ficou isolado, pobre. A minha vida inteira, eu ouvi que eu morava na região mais pobre do país, né, do estado de São Paulo. As pessoas aqui ainda hoje ouvem isso dos seus pais, dos avós, dos professores em sala de aula, de que os políticos brincam com essa frase, né, de que esta é a região mais pobre do estado de São Paulo. Levam em consideração tudo, mas não levam em consideração o impacto disso sobre as pessoas. Como é que a gente vai achar esse lugar legal? Como é que a gente vai perceber que a nossa história é legal? E vocês devem ter tido uma evasão de jovens muito grande, né? Porque o jovem se vê sem perspectiva vai embora. Absurda. Da minha turma, que na época que eu me formei aqui, né, que eu terminei o segundo ano, eu fui daqueles que fui embora para estudar. Mas assim, da minha turma, uns 20 foram embora para estudar. Desses 20, eu e um amigo dentista que voltamos. Né? Então, o Vale do Ribeira vai perdendo essas pessoas, né? E vai perdendo, às vezes, com base numa desculpa absolutamente comum, né? Então, por que você vai embora? Porque aqui não tem emprego. Meu Deus, não tem emprego na Espanha, não tem emprego na Europa, não tem emprego em lugar nenhum, né? Então, de fato, o que é que te desconecta do espaço que você vive? É a impressão que você tem dele. Né? Se você pegar é a sua identidade, né? É se sentir pertencente ao espaço. E aí você se sentir pertencente a algo que falaram para você a vida inteira que era ruim, como é que isso vai se estabelecer? Como é que essa conexão vai se dar? Né? Hoje eu acho que o maior desafio do poder público é justamente trabalhar em programas e projetos que contribuam com essa ressignificação, que contribuam com a possibilidade da história do Vale chegar mais próximo dos próprios moradores daqui, e a partir daí a gente começar a entender essa dinâmica de uma forma diferente. Começar a entender que aquilo que a gente come no nosso dia a dia, peixe seco com banana, farinha de mandioca, o biju, o cuscuz, o bolo de roda, que a gente come quase que escondido em casa, né? É legal para as outras pessoas.
né? A gente tem uma coisa. Se você for num hotel aqui na nossa região, por exemplo, dificilmente você vai achar num café da manhã qualquer uma dessas coisas que eu te falei. Só que todos eles comem em casa. Os funcionários comem em casa, o dono do hotel come em casa, mas não O está que na mesa do seria café da manhã. o que seria o diferencial desse hotel, né? Ter as coisas da região, né? Exatamente. Mas aí é que está o grande negócio, Elga. Como é que a gente ressignifica isso? Como é que a gente faz as pessoas entenderem que é especial aquilo que para elas soa como comum, soa como se fizesse parte de um passado que a gente tem que esquecer, que tem que ficar para trás, que a gente tem que deixar de ser pobre, né? E é engraçado essa ideia que as pessoas têm de pobreza ou que fizeram a gente acreditar que é pobreza, né? Com base daqueles números malucos do IDH lá, né? E os formulários do IDH são uma graça, né? Quantos micro-ondas você tem em casa, né? Como se a gente precisasse disso para ser feliz. Você vai numa comunidade tradicional aqui do Vale do Ribeira, seja ela caiçara, seja ela quilombola, você vai lá na casa da Dona Maria, bate na porta, ela vai te atender, é uma casa de chão batido, fogão a lenha, não tem nada dessas coisas que o IDH gosta tanto, né, de avaliar, mas ela fala, a primeira coisa é entra e vamos tomar um café, e aí você tem aquela Que é mesa coisa deliciosa, né? fartíssima de todas as coisas, né? Onde é que está a pobreza nesse processo? O conce- Ai, como é Qual, difícil as qual pessoas que é o entenderem. conceito de pobreza que eles estão se referindo, né? Exatamente. Só que isso tem um fator muito nocivo sobre a população, né? Negativo. É. E E mesmo aí, com essa valorização das coisas naturais, porque agora a gente está voltando ao ciclo, está voltando, né, à valorização do que é cultivado em casa, das receitas caseiras, a gente está tendo uma, uma visão mais sustentável, né, mais saudável, né? E e isso mesmo tem com essa contribuído visão, muito. E isso é, tem contribuído muito para essas ações de ressignificação, né? A Soninha falou aquele dia, por exemplo, na live dela, sobre a experiência que nós tivemos em Iguape para o processo de tombamento. Isso foi publicado até. Porque o que aconteceu lá tinha que virar uma, uma norma dos órgãos reguladores, assim, né? Quando nós solicitamos ao IFAM o tombamento de Iguape, e a gente começou a ter o primeiro contato com as equipes técnicas que iam trabalhar café adoçado com caldo de cana. café E está na adoçado com região de caldo de vocês, café cana. adoçado com caldo de cana, é mesmo? Sueli, sua linda, você precisa ver o palmito que esta mulher faz. Então, Elga, quando a gente começou a trabalhar esses aspectos, você, lá em Iguape, sobretudo, né, a gente foi muito claro, assim, é muito importante que a população participe, porque a população já tinha passado por um processo de reconhecimento do CONDEFAT, daquele forma, foi na década de 70, então daquela forma antiga, quer dizer, os arquitetos chegam, eles definem o que é importante, eles definem aquilo que para eles é passível de ser guardado, né, de ser preservado, e aí bora lá, né, e vão para suas salas. O trabalho que foi feito em Iguape, para que nós viabilizássemos o processo de tombamento, levou em consideração a impressão que a população tinha sobre o seu patrimônio, né? Dentro da poligonal de tombamento, por exemplo, tem uma igrejinha da década de 60, de 70. Quer dizer que técnico, arquiteto de patrimônio nenhum colocaria como preservável. Só que a própria população entendia aquele espaço importante para ela e entrou na poligonal de tombamento. Com trabalhos assim que era do tipo, o técnico chegava, a gente reunia, chamava, passava carro de som na rua, levava a população para o cinema, né? Então a gente lotava o cinema de moradores ali do centro histórico. Os técnicos entregavam os mapas da cidade, os mapinhas do centro da cidade, e a população marcava no mapa aquilo que era importante para a história dela, aquilo que era importante para ela se entender como parte daquele patrimônio e tudo mais. Quando começava a cruzar esses mapas,
a gente começava a perceber que ideia linda as pessoas tinham sobre o que elas eram, sobre qual era o patrimônio. E foi aí que o IFAM acabou viabilizando o processo de tombamento com base na impressão também que as pessoas tinham sobre aquilo que era importante para ela. Isso é de um respeito com a população, mudou a forma como a população de Iguape lidou com o seu patrimônio. Antes eles só queriam se livrar daquilo. A partir desse novo modelo, eles já perceberam o patrimônio deles de uma forma diferenciada. Né? E isso a gente foi aprendendo conhecendo os lugares, conhecendo espaços, conhecendo outras cidades, conhecendo a realidade de Ouro Preto, por exemplo, que também tinha o seu patrimônio resultante de um processo de isolamento. Né? A capital foi para Belo Horizonte. E quem era Ouro Preto num país de ordem e progresso? Nada, absolutamente nada. Quer dizer, e aí Ouro Preto retoma o seu desenvolvimento com base na sua própria história, mas quem capitaneia isso não é o ouropretano, é o investidor de fora. A possibilidade que nós tínhamos de caminhar nessa mesma direção é enorme, é enorme. A única diferença entre essas regiões, Ouro Preto, algumas regiões ali do Rio de Janeiro e tantas outras que a equipe de educação patrimonial do IFAM nos ajudou a entender, né, levando a gente lá, levando a gente para conhecer e tudo mais, era que o Vale do Ribeira ainda tinha tempo de tentar justamente ressignificar isso, fazer com que a população entendesse aquilo como dela e ela como parte do patrimônio. Porque o patrimônio não é só a casa construída, né? O patrimônio é a casa construída e a Dona Maria que sai todo dia para ir na padaria, comprar pão, trazer para casa, os netos que brincam na frente, tudo isso é patrimônio, né? E tem Eu sido... Eu Pode participei de falar. um projeto, eu participei de um projeto aqui no Morro do Marau, eu não sei se você já ouviu falar, que foi uma região que também ficou isolada, como você falou. Assim, só chegava de barco, e a estrada, acho que é de 1960 e alguma coisa, né? Uhum. E aí nós fizemos um registro da dança de São Gonçalo e do fandango. Fazia 20 anos que eles não faziam a dança, havia uma promessa suspensa e a pessoa que fez promessa estava de cama, porque no inconsciente dela, ela estava em dívida com o santo. Foi uma coisa impressionante. Aí depois que a gente fez esse registro, durou um ano, né, essa conversa, e a gente fez o registro e tal, ela levantou da cama. Depois da festa de São Gonçalo, sabe? Ela se recuperou porque ela se sentiu. Então, mesmo quando você fala assim, não tem, tem essa desconexão por causa da informação, mas a alma está conectada com essa raiz, né? Eu acho que esse é um pouco do caminho para a gente conseguir sensibilizar esse patrimônio, né? Como É, você a, a fala sen- a sen- a sensibilização ela só se dá porque a gente sabe que existe ainda esse fio tênue que ainda liga que você ainda está ali, àquilo né? que isso não tem. E é muito fácil quando a pessoa se sente instigada ou é sensibilizada, aquela ternura por aquele espaço, por aquela forma de vida, ela volta imediatamente. É um processo longo e moroso, porque a gente tem que trabalhar isso em larga escala, obviamente, mas é muito fácil de você se estabelecer essa conexão e eles entrarem a partir daí num processo de valorização. Você pega, por exemplo, um filho de pescador da região, Uhum. né? Um pescador aqui, tirando ali o período do defeso e tudo mais, mas a renda de um pescador no Vale do Ribeira, se ele não for dono nem da rede nem do barco, é algo em torno aí entre R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 1.500, né? Você pega uma comunidade tradicional, um filho de um pescador, que vê o pai saindo todos os dias às 5 horas da manhã para ir pescar e volta, e ele volta da escola e sai para a rua para brincar e joga bola e não tem trânsito, não tem nenhum tipo de violência, não tem nada do que está aí, né, no mundo aí Uhum. fora. Mas o sonho da vida dele, Elga, ainda é terminar, fazer aí 18 anos, fazer um curso de vigia e ir embora trabalhar em porta de qualquer tipo de coisa em cidade grande. Para ganhar, sabe quanto?
R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Quer dizer, o que é que desconectou ele daquela realidade? Senão a impressão que ele tinha daquela vida, né? Isso é um desafio. É um desafio. Mas você não acha que essa visão que a economia criativa tem trabalhado pode ajudar nesse processo? Esse novo conceito da valor, né? Toda essa construção que você está fazendo e essa o que eu sinto assim, a dificuldade das pessoas entenderem que está mudando a forma da gente ver desenvolvimento, a forma da gente olhar os territórios, né? Mas, na verdade, E o que eu estou falando, na verdade, foi o que nos motivou. Aí, a partir daí, tem todas as outras. A economia criativa é fundamental. É fundamental para ele. Não só você se ressignificar aquela relação a partir daquilo que pode ser importante para você se entender, para você saber quem você é, para você saber a sua história, mas também sobreviver a partir daquilo, né? Você ter a possibilidade de se desenvolver economicamente também a partir daquilo que você sabe, né? Daquilo que você é, do tempo que te construiu, né? eu tenho tido algum. Eu comecei no fim do ano para cá, mudei um pouco o foco, né? Eu foquei mais na questão do empreendedor criativo para poder levar esse conhecimento ao pequeno e achar uma solução que não seja trabalhar no chão de fábrica ou numa loja, né? Que Uhum. seja a partir do que ele conhece. E o que foi interessante foi a partir do momento que eu mostrei que eles alimentam uma cadeia produtiva, né? Por exemplo, a senhora que faz bolacha. Ela faz bolacha porque a farinha que ela compra, ela usa farinha de mandioca para aquilo, ela compra de um engenho que é ali da costa, né? E ela compra insumos não sei aonde. Aí quando essa pessoa também percebeu que ela transforma a vida de outras pessoas, ela também muda um pouco o olhar, sabe? Fala assim, Uhum. poxa vida, eu tenho uma importância dentro do que eu faço. O pão que eu faço, ele movimenta, não sou só eu, né? Eu tenho todo esse contexto. Então, isso aí Lógico. tá ajudando nessas áreas de vulnerabilidade a construir uma outra forma de olhar para o que se está fazendo, né? É Estou a visão conseguindo de alguns cadeia. resultados. É, Né? a visão de cadeia. Se a gente pegar, por exemplo, eu não posso me aprofundar muito na questão da Gosto Ser do Ribeiro, porque é um projeto né, da Cainha, eu tô lá junto, contribuo, babando, né, porque a Cainha tá com elas, 10 minutos de conversa já é uma aula, né, então quando ela falou, Carlinhos, bora lá, pode dar uma força pra gente aí, tal, dentro do Ribeira, com a questão do projeto, eu falei, como não, Cainha, né, bora Ah, eu lá. achei que tinha sido feito por vocês de registro o projeto, que tinha sido a partir da prefeitura de vocês, não? Não, o da Gosto Ser do Ribeira é uma proposta da Garimpo de Soluções. Da Ah, Garimpo de Soluções. achei que vocês tinham contratado a Garimpo para fazer O Sebrae essa. contratou a Garimpo. O Ah, foi Sebrae, o Sebrae. o Sebrae contratou a Garimpo na perspectiva, o Sebrae São Paulo, com base na questão do Sebrae aqui regional, né? E a partir daí a Cainha e a Garimpo começou a fazer a conexão entre as pessoas, né? Foram mais de 100 entrevistas, 10 mil quilômetros percorridos. Hoje está justamente na base, ela está fechando as propostas para apresentar para o Sebrae, mas sempre justamente nisso que você falou, com base na cadeia, né? Levando sempre a cadeia em consideração e não aquele aspecto específico que acaba ficando isolado. A gente trabalhou muito tempo também com a visão isolada. Vamos trabalhar a cerâmica utilitária de Iguape, as panelas pretas do Jairê. A gente focava na questão da cerâmica de Iguape, na cerâmica tradicional de Iguape, mas não entendia o próprio artesão, aquele que era foco do nosso trabalho, ele não se percebia nessa cadeia. A questão do barreiro, do transporte, a loja que ia escoar o produto, nada disso estava na cabeça. Então, essa visão de cadeia, quando a gente pensa em processos de ressignificação e do uso da economia criativa como base de desenvolvimento dessas regiões, desses lugares, dessas pessoas, né, tem que levar em consideração essa visão de cadeia, né? É aí que a gente A vai Cainha. perceber, por exemplo, o bolo de roda, no hotel, na hora que eles perceberem que esse processo
que esse processo é muito maior, É né? importante. A Cainha é a grande culpada de eu ter me envolvido por economia criativa, porque eu a Ah, eu conheci acho que em também, 2000. acho que eu também, para mim também, É, meu Deus, ela me botou uma sementinha. Eu conheci em 2005. Hum, E quando ela lançou o primeiro livro dela, ela veio aqui para Joinville. E como eu venho de história de multinacionais por muito tempo, atuei como artista, e eu sempre fiquei meio assim entre um mundo e outro, este mundo ou aquele mundo. E quando eu conheci a economia criativa, eu consegui fechar o elo entre todos os mundos que eu vivi, todas as minhas aham. experiências, né? Então já são 14 anos aí que eles são meus grandes gurus. Então sou fã incondicional do trabalho deles, né? Eu venho do teatro lá atrás, aí depois comecei a trabalhar com gestão e com muito foco na questão do patrimônio cultural, patrimônio histórico construído e ainda sobretudo por conta do trabalho que eu desenvolvi em Iguape. Quando eu encontrei com a Cainha, é que eu comecei a entender essa questão do discurso da economia por trás da cultura, né? Uhum. E de que maneira a gente poderia viabilizar a ação cultural com base no seu próprio desenvolvimento, né? E aí foi o mundo abre, né? É um negócio impressionante, né? Tem uma coisa que eu ainda tenho visto, como o assunto é relativamente novo, né? Ele chegou no Brasil só em 2004, mas eu ainda vejo muitos setores criativos olhando para essa questão financeira, ou seja, um olhar da economia formal sobre os Hum, setores criativos, né? O olhar da economia criativa não é exatamente a movimentação financeira, mas sim o impacto que ele gera, os valores que ele exatamente. agrega, a transformação, né? Então, mas isso ainda não está. Por isso que me impressiona muito o trabalho que vocês estão fazendo lá, porque vocês já têm uma visão que ainda se encontra em grandes centros. Eu ainda encontro núcleos de criativos que ainda não compreenderam Uhum. essa diferença do olhar de economia formal sobre essas atividades e o olhar da economia criativa, né? É por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto por esse trabalho que está sendo feito ali. E outras atividades que eu vejo você desenvolvendo ali em registro mesmo. Você está na gestão pública há quanto tempo lá? Ixi, eu tô É. indo para 22 anos. Mas vinte e olha, dois anos de é uma secretaria. sorte a cidade ter um gestor público que entenda a cultura dessa forma, porque eu sempre digo, são quatro pilares para fazer a coisa funcionar numa cidade, né? Setor público, setor privado, setor criativo e a sociedade civil. Quando Uhum, não tem diálogo entre os quatro, é muito difícil você construir, né? E a é, gestão pública, ela é quem tem mais trânsito entre os outros setores, é. né? Então ela tem que pegar essa bola na mão mesmo, né? Mas você sabe, Elga, que o desafio, quando a gente vê sobre essa perspectiva, ele também é interno, né? Como eu falei lá no começo. Muita gente daqui, da nossa região, ainda não tem essa perspectiva. Não tem esse olhar sobre a questão da economia criativa Uhum. e não conseguem pensar no seu desenvolvimento com base num processo regionalizado. Porque se você pega o Vale do Ribeira, por exemplo, é um espaço geográfico determinado, que começa no mar, termina nas montanhas, tá certo? Uhum. E tem um rio, o Rio Ribeira de Iguape, que é o único rio do estado de São Paulo que deságua no mar. Ele corta esse Vale do Ribeira e ele acaba distribuindo a cultura do vale por toda a região, né? Então, você não consegue diferenciar um caiçara que está em Iguape, Cananéia, de um caiçara que está em Itaoca, Iporanga, lá em cima. Porque a viola, a rabeca que se usa aqui, na beira do mar, é a mesma que se usa lá em cima. Porque o Rio Ribeira fez esse trabalho de distribuição. Então, o Uhum. aspecto cultural do Vale do Ribeira, ele não é pautado em espaços isolados. Ele é da região. Só que a gente ainda ouve. Por exemplo, você faz uma ação cultural com base no processo de ressignificação e traz um grupo de Itaoca para dançar fandango de tamancos aqui, que é um Ai, aspecto, adoro, que é um aspecto adoro. absolutamente ligado à nossa formação cultural, né? Só que a pessoa que está aqui, né,
traz o cara lá de Itaoca e não valoriza o daqui. Ainda tem esse olhar de não conseguir perceber a sua cultura e a sua possibilidade de desenvolvimento com base num processo regionalizado. Ai, é um desafio, né? Mas acho que isso. A gente veio também de uma educação de longa data, né, que foi completamente distorcida, que tivemos uma grande influência americana pelo cinema, né, de cultura, quer dizer, a cultura brasileira não valia, valia era o Hollywood fumando cigarro ali, o cowboy, né, as coisas todas. É muito pouco tempo, né, em que a gente está nesse processo de desconstrução e de valorização do Pois é. pertencimento. Eu vi um trabalho muito interessante, que acho que foi no Ceará, que foi a valorização dos mestres do saber. Foi bem, foi alguns anos, acho que já faz uns 8 anos também, foi bem interessante. Não foi um concurso, mas foi uma compilação desses mestres de saber. E isso deu uma certa força na região. Tu Uhum. pensa em fazer algo assim ali no Ribeira? Na verdade, assim, Tu já tem, né? já tem, já Uhum. tivemos algumas experiências. Em Iguape, por exemplo, eu criei junto com mais dois amigos, a gente criou um festival de livre expressão musical. Era um festival que abordava uma ideia de música muito diferente daquela que está à mão, né? Que as pessoas Uhum. encontram no rádio, na TV ou em qualquer lugar. Então a gente priorizava formações inusitadas. E sempre Uhum. dentro de cada formações era uma orquestra de harmônicas, a gente chegou a levar o trio bem temperado, que era rabeca, cravo e voz, quer dizer, a gente priorizava formações inusitadas. E obviamente que quando a gente estava trabalhando na elaboração da programação, nós sempre colocávamos questões que pudessem suscitar essa questão da regionalidade, de que maneira as Uhum. pessoas se viam. Para você ter uma ideia de como é possível a gente reverter quadros nesse sentido. Você pega, por exemplo, a rabeca em Iguape. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma rabeca era comprada em Iguape, às vésperas desse festival, ela era comprada em Iguape por R$ 60. Você pega um luthier que demora meses para fazer uma rabeca, 2, 3 meses para terminar e concluir uma rabeca, né? Se arrisca, porque você sabe que os planos de manejo não levam em consideração comunidades tradicionais. Então, uma pessoa um cara que viveu da sua relação com a natureza a vida inteira, se hoje ele vai pegar um pedaço de madeira no mato para poder fazer a sua rabeca, ele pode ser preso, né? Então, ainda tem essa, né, que os órgãos reguladores ainda não levam em consideração as culturas tradicionais, mas, enfim. Mas uma rabeca era vendida a R$ 60. Nós levamos para Iguape um cara chamado José Eduardo Gramani. Não sei se você chegou a ouvir alguma Uhum. coisa sobre ele. Era um professor de música da Unicamp, já tinha desenvolvido vários métodos para violino e estava numa vibe de rabeca. E a gente convidou o maestro José Eduardo Gramani, chamava Trio Bem Temperado, era ele, voz e cravo, né? Para fazer um dos concertos no festival. Acontecia dentro da Basílica do Bom Jesus. Era a coisa mais linda do mundo. Nossa, E devia ser mesmo. era a coisa mais Acústica linda de do mundo. igreja, É. E o Gramani tocou Rabeca o show inteiro. Ao final do show, todo mundo extasiado com o som. Ele tocou Cajuína do Caetano Veloso, ele fez de tudo com a Rabeca, né? E aí, ao final do show dele, ele falou: esta Rabeca que eu toquei o meu show inteiro foi construída pelo seu Arão Barbosa, que está sentado aqui na primeira fila. Seu Arão, o senhor levante. A Basílica do Bom Jesus inteira aplaudindo o seu Arão, ele sem entender nada, porque era é. tão né, sem importância para ele aquilo que ele fazia, né? E o Gramani, com um gesto muito simples, muito pequeno, ele conseguiu transformar e dar um, uma outra forma para a rabeca, que hoje, se você pega o Gilson, por exemplo, que é um rabequeiro lá de Guape de 20 e poucos anos, quase 30 anos, é um moleque fazendo rabeca hoje, uma rabeca custa R$ 600 e você tem que ficar mais ou menos aí 8 meses numa fila de espera para conseguir Ótimo, vai ser fazer. bom, né?
como é que você transforma e eles conseguem perceber o valor daquilo que eles fazem? Não só como uma questão a dimensão econômica, não é isso, não é só isso, obviamente que isso tem uma certa É o importância, conhecimento, né? O saber, né? mas quem é ele a partir desse momento, né? É como ele se percebe a partir desse momento. E aí esse mesmo tipo de elemento é combustível para esse tipo de ação. Você sabe que aqui em Registro, dentro dessa perspectiva da ressignificação, do patrimônio, da economia criativa, eu comecei a levar professores da rede municipal a conhecer o Vale do Ribeira. Uhum. Primeiro, base. Nenhum professor, com raríssimas exceções, conheciam a sua própria região. Essa história que eu contei para você da questão do canal do Valo Grande, que acabou inviabilizando o porto, é uma novidade para as pessoas. Como é que uma pessoa que está dentro de sala de aula, falando, né, para os alunos daqui, se ele não tem ideia do que é essa história, do impacto que isso causou, como é que a gente pode pensar numa nova forma de olhar a partir daí? Eu comecei a levar professores da rede municipal para pontos da nossa Uhum. região que contavam um pouco da nossa história. Mudou a relação deles com a região. Que ótimo. Duas ou três incursões, em duas ou três incursões, se você visse o tipo de e-mail que eu recebia deles, de mensagem, de retorno, falando, Carlinhos, eu não tinha a menor ideia de quem eu era. Né? O que está mais assustador para mim nesse momento, Carlinhos, é que eu estudei nesta região a minha vida inteira e nunca falaram para mim quem eu era. Uhum. Como é e eu em sala de aula estava reproduzindo o mesmo modelo, criando crianças para olhar para fora e não para dentro, não para quem é de verdade, né? Ai, Elga, é um desafio tão Que legal. transformação boa, né? Transformação boa. Em Iguape, por exemplo, a gente fez eu organizei um material de pesquisa sobre a história de Iguape e a gente jogou aquilo nas escolas municipais. Né? Todas as crianças de escola municipal em Iguape receberam um livro sobre a história de Iguape para trabalhar em sala de aula com os professores. Uhum. Né? Uhum. Quando eu fui visitar alguns trabalhos, alguns professores que já estavam usando esse material em sala de aula, você não tem ideia, Elga. Tem uma professora em Iguape, por exemplo, que ela pegou todas as imagens antigas, todas, ela pegou, selecionou do livro 10 imagens antigas de Iguape, né? E, e aí ela fez com que os alunos, produziu um trabalho com os alunos em sala de aula, muitos deles fizeram com os pais, que era deles irem naquele mesmo lugar, naquele mesmo ângulo da foto, e tirar uma foto atual daquele, Ah, daquele, que legal! Que da, legal! daquele Ó, lugar. Daquele aham. lugar. Eu Boa fico ideia. emocionado, eu fico emocionado quando eu falo disso. E tirar uma foto atual daquele lugar. E aí, quando eu cheguei em sala, Elga, ela estava brincando de jogo da memória com os alunos. Ela tinha as 10 imagens antigas Ah, com as 10 imagens atuais viradas, e quando eles muito viravam, bom. era o mesmo lugar em épocas diferentes, e ela falando com eles justamente sobre a transformação do espaço, como as pessoas transformaram o espaço e como elas se relacionavam com aquele espaço. Então, a partir do momento que a gente consegue essa sensibilização, a gente consegue perceber que é possível a gente se relacionar melhor com o espaço. Tão Freire isso, né? Mas enfim, hoje em dia é um pecado falar de Freire. Eu Mas quando a gente gosto. consegue... Eu sou fã. Eu amo, Sou eu fã. amo. É a essência, né? Quer dizer, a partir do momento que elas usam o seu próprio espaço para entender as coisas, Elga, o olhar sobre quem você é, o olhar sobre o lugar que você vive, a forma como eles, a impressão que eles têm sobre as coisas, mudam completamente, mudam completamente. Olha quanto capital intelectual, que não necessariamente significa formação, né? Mas um capital intelectual de vivências, de experiências de vida, que tem num território e que podem ser transformadores, né? Que impacto delicioso que essa professora conseguiu com esse grupo que ela trabalhou. E foi só um exemplo.
Olha a Soninha aqui, a Soninha perguntando aqui, ó, na perspectiva da economia criativa, como enfrentar o peso da ideologia da sociedade capitalista? Ô, Sonia, ela já pegou bem pesado, assim. É, Ó, já eu tenho pegou um pesado. companheiro aqui, ó, eu tenho um companheiro que quando ele não aparece na live, ele não sossega, sabe? Soninha, se você encontrar essa É, resposta rapidinho, me nós ajude, estamos porque, querendo. mas Eu acho que eu acho que esse viés que a gente trabalha, ou está tentando trabalhar, mas que está um pouco difícil de internalizar, das transformações e dos valores que as pessoas impactam, elas acabam tendo um valor maior do que o dinheiro, né? Quando a gente tentando responder um pouco a Sônia, né? Mas é um processo, você vê, a gente passou também por um processo muito violento. Olha, você só pode trabalhar aqui se você tiver formação. Se você não tem formação, você não é nada, né? Então, os saberes tradicionais não valiam nada, né? Então, essa desconstrução é uma desconstrução que leva tempo, né, para a gente fazer, porque elas se cristalizam. E eu acho que se a gente trabalha, ou pelo menos eu estou tendo alguns resultados simpáticos nisso, né? No impacto e os valores e nos impactos que geram, talvez a gente consiga se sobrepor à questão dinheiro, né? Em que seja muito mais importante a qualidade de vida e o relacionamento do território do que você receber aqui R$ 300 a mais porque foi para São Paulo para trabalhar numa loja, entende? Então, acho que eu encontro ou eu vejo um caminho por aí. Você sabe, a Soninha perguntou essa questão e é engraçado porque ela foi muito importante para eu entender como me ver, né? E aí você começar a pensar nessa questão da autossustentação, porque não adianta a gente falar em preservação cultural, não adianta a gente E não ter falar dinheiro, e não ter não dinheiro, sobreviver. né? E as É. pessoas não perceberem que isso, de alguma forma, pode contribuir com a sua sobrevivência, né? É muito utópico a gente pensar de outra forma. Mas, enfim, ao longo desse processo, quando a sensibilização se dá, quando ela se dá de fato, e os valores retornam, aquele valor que estava ligado por aquela linha tênue que ainda a gente nos mantém ligado àquilo que nós somos de fato, né? Quando as ações se intensificam nessa área, eu acho que é impressionante como isso é poderoso o suficiente a ponto das pessoas transformarem o seu modo de ver a vida, né? Inclusive a sua visão capitalista, né? Uhum. No começo desse ano, eu estava em casa, e a gente não tinha muito o que fazer porque não tinha muito dinheiro para viajar, né? E aí nós pegamos eu e o Rodolfo, que é meu companheiro, a gente pegou e foi para um lugar chamado Cambriú, que fica aqui no Vale do Ribeira. Eu nasci aqui no Vale do Ribeira, eu vivi a minha vida inteira no Vale do Ribeira e eu nunca tinha ouvido falar de Cambriú. Cambriú é um lugar, Elga, que eu saí do portão da minha casa até o porto onde eu entrei no barco em Cananéia, foi 1 hora de viagem. Uhum. Do porto onde a gente pegou esse barquinho que nos levou até essa ilha de Cambriú foi 20 minutos. Ou seja, eu estava num lugar completamente desconhecido para mim, desconhecido, absurdamente maravilhoso, a 1 hora e 20 do portão da minha casa. Essa desconexão, né? Como é que eu nunca tinha enxergado aquilo? Como é que eu nunca tinha entendido aquilo como Uhum. parte do que nós somos, né? Aonde houve a falha? Nós chegamos em Cambriú, ficamos 2 dias lá, a gente comprava o peixe do pescador que chegava da praia, a gente já comprava o peixe, já fazia fogueirinha, já assava o peixe, a gente viveu 3 dias da mais intensa vivência caiçara, assim. E você sabe que o menino, o filho do barqueiro, o filho do dono do lugar onde a gente ficou, não era uma pousada, era uma espécie de camping, assim, né? Mas o filho dele, de 17 anos, estava terminando o estudo, e ele levando a gente embora de barco, né? E aí eu falei assim, você está terminando o estudo? Ele falou, tô terminando, esse ano eu termino. Eu falei, e aí, vai embora?
Perguntei para ele, obviamente, porque eu estava desesperado para saber a resposta, né? Justamente por conta daquela perspectiva dos jovens irem embora dos lugares onde ele não acredita, né? Uhum. Falei, tá indo embora? Ele falou assim, não, daqui eu não saio nunca. Eu vou Ah, ajudar que meu beleza! pai aqui. Eu vou ajudar meu pai aqui. E a gente, eu falei assim, mas e aí, para sobreviver? Ele falou assim, no verão a gente faz isso que a gente está fazendo com você, de fazer a vivência, de comer, e no inverno a gente pesca. E desse jeito eu vou viver a minha vida nesse lugar, que é o melhor lugar do mundo. Eu falei, opa, 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 né? Então, a possibilidade que a gente tem dessa ressignificação, reverter esse processo, mesmo com a intensidade dessa sociedade capitalista que a Soninha fala, atingindo esse menino o tempo inteiro na TV, no rádio, na internet e tudo mais, né? Ele consegue perceber que o espaço que ele vive, apesar de tão diferente das referências que trazem para ele, é o melhor lugar para ele. O que o Como é que a conecta é a gente faz? afetividade, né? O que o É, conecta é a afetividade, né? Então, assim, é, eu acho que nós estamos nessa reconquista do afeto, né? uhum, É, essa questão do capitalismo começa a perder forças, né? Para a gente olhar mais para a qualidade do que realmente para o dinheiro, né? Como a gente falou. Então, acho que nós estamos em uma transformação bastante profunda, eu acho que nesse ciclo é, é. que estamos E, participando. e E seja lá qual for o coronavírus veio mostrar uma coisa interessante, porque desde que eu estou dentro de casa, por exemplo, eu percebi que tem algumas coisas que eu desejava que não têm a mínima importância, né? Então, acho que Uhum, esses processos que nos impactam vão é. trazendo as nossas transformações. Diga. Esses pequenos exemplos de projetos, né? É por isso que eu estou falando um pouquinho deles, porque pode ser um grande projeto como o da Agosto Cerdo Ribeira, né? O impacto enorme que um projeto como esse pode trazer para o Vale do Ribeira, né? Como uma ação de ressignificação, como uma ação de desenvolvimento, ações como essa que eu falei para você da questão do joguinho da memória e tudo mais, como a da Nossa, achei muito incursão legal. pelo Vale do Ribeira com os professores da rede municipal, mas em Iguape também, Elga, a nossa dificuldade lá era justamente das pessoas sem entenderem parte do patrimônio que estava sendo tombado. Como é que a gente pode fazer? Um órgão regulador chega, reconhece uma determinada área da cidade, tomba aquele patrimônio como importante para a nação, né? Mas não consegue perceber como aquilo é importante para a pessoa que vive dentro daquele patrimônio, né? E aí, como é que a gente ia falar para as pessoas que elas são parte desse patrimônio? E aí uma vez eu fui convidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul para falar sobre as nossas experiências lá, sobretudo ligadas à questão do tombamento e da educação patrimonial. E aí fui lá, conversei um pouquinho e num intervalo eu fui passear pela cidade, né? E vi um artista plástico chamado Maurício Barbosa pintando pessoas na praça, pintando o corpo das pessoas, flores e tal, body painting, né? Uma coisa assim é o nome desse tipo de arte. Engraçado que na hora que eu vi ele fazendo aquilo, me deu e através da Casa do Patrimônio lá de Iguape, a gente chamou o Maurício Barbosa, o Maurício foi para Iguape, a gente começou a trabalhar dentro da Casa do Patrimônio com jovens da cidade sobre essa questão do patrimônio e da importância deles entenderem a manutenção da existência deles ali, né? Então a gente criou um curso de patrimônio com base na restauração das fachadas e tudo mais, né? Eles ganhavam até uma bolsa para participar disso e tal. Mas ainda ficava essa questão econômica muito forte, sem a gente sensibilizar, de fato, essa conexão entre a pessoa e o espaço, né? Chamamos o Maurício Barbosa, ele pegou esses jovens, comprei todo o material, não sei o que e tal,
E ele começou a mimetizar as pessoas nas paredes das suas casas, nas paredes das Olha casas. que legal! Então, Olha que então ideia! ele pintava o corpo das pessoas, né? E confundia elas com o fundo das casas. E a gente tinha um fotógrafo que registrou todo esse processo fotográfico, deu origem a uma exposição linda, Muito, inclusive, e um catálogo muito legal. incrível sobre isso. Mas, assim, foi uma maneira. E aí, você pegava, por exemplo, a pessoa que estava saindo para ir no açougue, para ir na padaria, para comprar alguma coisa, para ir na loja, para andar na rua, via aquilo acontecendo, parava, e eles assistindo aquela intervenção acontecendo, eles percebiam a casa, porque é difícil a gente olhar para aquele lugar que a gente passa todo dia e olhar com ternura, né, para aquele lugar. E aí eles percebiam a casa, os números, os detalhes, sem contar da pessoa ali confundida naquele espaço, naquela casa. A perspectiva que esses jovens tinham da sua relação com o patrimônio muda de um dia para o outro. No dia Uhum. seguinte, quando eles se viam no catálogo, quando eles se viam na exposição, eles confundidos com as paredes das casas, e todo o texto levando para essa questão de que nós fazemos parte do patrimônio construído também, né, mudou a relação deles com o espaço. Né? Tanto é que hoje não se encontram tantos problemas de gestão com patrimônio em Iguape como se encontrava antes desse tipo de abordagem respeitosa da população. Né? Que eles passam a entender melhor e não, aí não tem a depredação, tem mais cuidado, né, com o espaço e tudo. Exato. Você vê, eu sou uma defensora da arte nesse processo de transformação, né? Como a arte pode ajudar a ser esse decodificador, né, de uma forma muito simples. Você vê uma pintura corporal e já levar uma mudança de pensamento tão grande, É, né? é. A Soninha completa aquela pergunta dela, falando, eu quis dizer que esse modelo de sociedade não dá importância aos pequenos, então é necessário uma resistência política também. Só é, né? Só é necessária, né? A resistência política é extremamente necessária. Mas quando a gente consegue perceber aquele trabalho, aquele fazer, aquele saber dentro de uma ideia de cadeia, e isso que é a grande diferença hoje Eu da acho. economia criativa, né? Porque aí você começa a perceber aquilo como uma possibilidade de desenvolvimento, mas também insere você dentro de um processo. Você não está Uhum. sozinho, você não tá isolado fazendo aquilo que você acredita, aquilo que você sabe. Você sabe que aquilo que você está fazendo favorece outro, que favorece outro, e a partir do momento você se percebe dentro de uma cadeia enorme, né? Eu acho que isso tem no seu bojo uma resistência, mas aqui no Vale do Ribeira, a gente tem percebido isso acontecer de uma maneira quase que natural, Elga. O que Interessante. é Porque quase que normalmente a gente tem natural. que desenhar um pouco esse processo, né? O nosso grande trabalho hoje é usar as ações que acontecem e, a partir daí, dar a eles esse olhar mais abrangente a partir daquilo que você faz. Mas você pega, por exemplo, um dos maiores trabalhos aqui da nossa região, Elga, você tem que conhecer, é o trabalho das Assim que mulheres de puder, Miracatu. você não está tão longe de mim, não, dá para ir. Tem uma cidade aqui no Vale do Ribeira chamada Miracatu, né, que tem um núcleo muito grande de produção de banana, de bananeiros, Uhum. mas e as esposas dos bananeiros ficavam em casa, né, cuidando da casa e tudo mais, até que no momento elas percebem que aquilo que os bananeiros jogam fora, né, Uhum. elas conseguiam extrair a fibra e Uhum. a partir daí desenvolver cestaria, trançados com a fibra da bananeira. Elas começam a perceber aquilo a ponto de, hoje, eles terem contrato com a Tokstok e Olha produzirem que coisa, peças olha exclusivas para a Tokstok com que fibra de maravilha. bananeira. Para elas era só aquele trabalho delas.
né? Eu acho que o grande trabalho depois do poder público, da própria equipe de cultura de lá, e dessas relações que se estabeleceram com a Cainha e tudo mais, foi eles perceberem que o trabalho deles não aconteceria se a produção de banana não tivesse acontecendo. Se Uhum, os restos da produção de banana não pudessem chegar a eles. E uhum. se o escoamento da produção deles não tivesse ligado às lojas, não tivesse ligado às pousadas e hotéis que podem comercializar a produção deles e tudo mais. Então, a partir do momento que eles entendem essa ideia de cadeia, eles vão quase que eles vão se tornando absolutamente independentes, né, Olga? E a gente falou até um pouquinho sobre isso na live de ontem, né? Essa questão da dependência do poder público, né? É. Talvez seja tão Meu amigo, assustador assim. nós temos 15 segundos para você dar o seu abraço final. É Infelizmente, vamos ter que marcar mesmo? outra live, porque o assunto estava muito bom. É mesmo? Eu só Falamos, quero te falamos, agradecer falamos. muito. Falamos tudo isso já. Dá o seu recado.